Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar agora as tendências progressistas, as tendências críticas, que são tendências que denunciam as relações de poder na sociedade, são as tendências que denunciam desigualdade social, exclusão social, que são problemas típicos da sociedade capitalista e vão valorizar muito os interesses da massa e também cultura popular e ideal emancipatório, ok? Então, vejamos, nós vamos começar aqui com a tendência libertária. Tendência libertária. Pessoal, um ponto importante já é que o ideal libertário não é algo apenas do século XIX, do século XX. O ideal libertário ele já existia da antiguidade, tem a ver com liberdade mesmo, tá? Então, na Grécia Antiga, educar era um ato de consciência e liberdade que favoreciam na construção e prática das virtudes pelo autoconhecimento. Então, na Grécia Antiga, o discípulo, por exemplo, ele era instigado a pensar com liberdade, com criatividade e também a formular suas teorias acerca de problemas políticos, acerca de problemas econômicos, culturais. Então, essa ideia de liberdade, o ideal libertário, é algo que já existia na antiguidade. Europa do século XX. Na Europa do século XX buscavam uma educação laica que propiciasse a liberdade do aluno para a criatividade e o respeitasse como uma pessoa dotada de vontades e habilidades próprias, em que a igualdade e a solidariedade humanas eram valorizadas. Você percebe que essa ideia de liberdade, de conceber o sujeito como um ser dotado de vontades e habilidades próprias, tem uma relação também com os ideais da escola nova, não é? Mas a tendência libertária não é neutra, ela é crítica, ela vai denunciar os problemas sociais e existe nela o ideal emancipatório, ok? Inclusive na Europa, no século XIX, tem um nome forte de um espanhol que é o Francisco Ferrer, tá? Francisco Ferrer é um dos grandes representantes do pensamento libertário. Francisco Ferrer, ok? Bom, e no Brasil, como que chega, né, essa tendência libertária, como que ela aparece? Então, no Brasil, a Organização Social dos Trabalhadores, que associados aos movimentos sindicais exigiam uma educação popular. Por quê, né, que há necessidade dos trabalhadores se organizarem para exigir educação popular? Acontece que mesmo após a República, né, o Brasil se transformar numa república, o Estado não assumiu plenamente a educação, o dever de oferecer educação básica. Com isso, a massa fica sem essa garantia, não é? Sem esse direito consolidado. O Estado, na verdade, assumia a educação básica parcialmente. Para aqueles que realmente não tivessem condições, o Estado até que criava medidas ali para garantir o acesso à educação. Era mais uma medida subsidiária. Bem, os trabalhadores, obviamente, percebem, né, sentem a necessidade de educação para os seus filhos e vão começar a organizar, então, um sistema educacional próprio. Aliás, por que o Estado brasileiro não assume a educação, não oferece, não garante a educação a todos como um direito, né, como um direito social? Por que o Estado não assume esse dever? Muito por causa da legislação da época. O Brasil não tinha um sistema educacional consolidado, não tinha um sistema em que todos os entes públicos têm ali suas atribuições, suas obrigações bem definidas, né? Bom, com isso, os trabalhadores vão tomar suas iniciativas. Nessa ótica, as escolas seriam mantidas pelos trabalhadores e funcionariam em galpões, sendo gestadas por eles. Inclusive, a gente tem aqui a autogestão. A autogestão. Então, essa escola, ela não está vinculada a um sistema de diretrizes e de regras que emanam do Estado. Não. As diretrizes, as regras de funcionamento seriam próprias dessa escola com um sistema autogestionário. Ainda que possui características principais: o ensino laico, o ensino emancipador, embasado na autoridade do professor, porém sem autoritarismo,
Então, sem autoritarismo do Estado, sem autoritarismo da igreja e também sem autoritarismo de nenhum membro da escola, como um diretor, por exemplo. O currículo não estaria vinculado à proposta educacional do Estado, mas sim disposto em diretrizes próprias e comuns, objetivando a formação de sujeitos politicamente engajados com a emancipação humana. Então nós temos aí as características da tendência libertária. Vejam que nós temos então um país no começo do século XX com um alto índice de analfabetismo, a educação, no caso as massas, sem o respaldo do Estado, sem a garantia de educação obrigatória para todos, e gratuita, universal, enfim, e os trabalhadores tomando essa iniciativa. E esses trabalhadores organizados em movimentos sindicais recebem influência de trabalhadores vindos da Europa, de italianos, poloneses, ucranianos. Então esse pensamento libertário, que tem até uma característica um pouco revolucionária, ele é trazido pelos estrangeiros, pelos trabalhadores europeus, okay? Que vão participar dessa organização sindical no Brasil, vão instalar também em alguns pontos aí sociais o anarcossindicalismo, enfim. Então nós temos aqui esse pensamento libertário no Brasil, principalmente a partir do século XX, não é? Outro ponto importante é o pressuposto desse pensamento, né? Então, pressuposto. Então, o pressuposto está baseado na dialética marxista e também no ideário anarquista, tá? Então, baseado na dialética marxista e no ideário anarquista. E o que se deseja? É justamente romper com uma educação que esteja voltada apenas para os meios de produção e para os interesses burgueses. A gente vai ouvir muito isso aqui nas tendências progressistas. Tudo bem? Então vamos só registrar isso. Então a educação que se deseja, né? Aliás, o que se deseja é romper com a educação voltada para os interesses e meios de produção em massa. Beleza? Bom, vamos ver as principais características, então, da tendência libertária. Então, a gente tem aqui, isso com base em Lucchesi, tá? No livro Filosofia da Educação do Lucchesi. A escola, gente, espera-se que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos, num sentido libertário e autogestionário. A escola instituirá, com base na participação de todos, mecanismos institucionais de mudança. Então, como que a escola funciona? Ela simplesmente recepciona as leis e diretrizes que foram produzidas pelo Estado? Não. Ela cria suas próprias regras de forma coletiva, a partir de assembleias, conselhos e eleições. Quando a gente estuda gestão escolar, a gente vai perceber que existe o quê? A autogestão, que existe uma corrente autogestionária que está aqui dentro, tá? Desse pensamento libertário, desse ideal libertário. Conteúdos de ensino. As matérias são colocadas à disposição dos alunos, mas não são exigidas. Importante mesmo é o conhecimento resultante das experiências vividas pelo grupo, né? E sempre buscando aí, a partir das discussões, dos debates, da pesquisa, a participação crítica. Método de ensino. Os alunos têm liberdade de trabalhar ou não, ficando o interesse pedagógico na dependência de suas necessidades ou das necessidades do grupo. Então é muito importante que o grupo também saiba
conhecer, ter conhecimento das suas necessidades para poder, de fato, produzir e não ficar um grupo inerte. Não é? Como a escola não está cobrando, esse grupo ele tem que ter essa proatividade de buscar olhar para a sociedade, de compreender os interesses e trazer isso para dentro da escola, para o seu trabalho de investigação, para o debate. Relação professor-aluno. Busca-se a transformação dessa relação no sentido da não diretividade. Okay? Por quê? Porque o professor, gente, ele não vai, por exemplo, planejar uma aula e ir lá e falar hoje nós vamos estudar isso. Não vai. O professor vai simplesmente ficar à disposição dos alunos. Os alunos sentem a necessidade de trabalhar determinado tema, de entender alguma coisa que está ali dentro da sua experiência cotidiana, e o professor fica à disposição para ajudar os alunos nesse trabalho, a pensar, a questionar, a pesquisar, a responder, se for necessário, alguns pontos, mas sempre jogando a bola para o aluno, para que os alunos pesquisem, para que os alunos debatam, para que os alunos tragam suas opiniões, enfim. Então, esse ensino, né, é marcado pela não diretividade. Ainda, o professor é orientador e catalisador que se mistura ao grupo. Então, veja que o professor ele se mistura ao grupo. Então, quando ele é solicitado, ele vira um membro do grupo para promover uma reflexão comum. Tem liberdade, inclusive, para ficar em silêncio e recusar-se a responder alguma pergunta. Pressupostos de aprendizagem. As formas burocráticas das instituições de ensino comprometem o crescimento pessoal. ênfase na aprendizagem e formação via grupo e negação de toda forma de repressão favorecem o desenvolvimento das pessoas mais livres. Agora, o que a gente percebe é que é um sistema, hoje em dia, por exemplo, né, nós temos um sistema educacional consolidado, nós temos um currículo, nós temos uma base comum curricular, né? Então, hoje é muito difícil nós falarmos em um ensino libertário, em que as escolas escolhem o que vão trabalhar, enfim. Para nossa realidade hoje, já toda sistematizada, organizada, é muito difícil nós conseguirmos implantar isso dentro das escolas. Tá? Uma curiosidade. Existe um francês, que é o Célestin Freinet, que, pela sua forma de conceber a educação e o sujeito, normalmente está relacionado à educação renovada, à escola nova, na verdade. Não é? O Célestin Freinet, ele é sim ele não é membro da escola nova, tá? Ele não é um membro da escola nova, mas ele é um autor que vai trazer para o seu pensamento muito dos fundamentos que estão presentes na educação renovada, no que diz respeito à concepção de educação, à necessidade de ruptura com a educação tradicional, concepção de sujeito e de aprendizagem. No entanto, o Célestin Freinet é um educador um pouco revolucionário. Ele é crítico, ele é progressista, ele está preocupado com a emancipação do sujeito, ele está preocupado com a defesa dos interesses da massa, ele foi membro do Partido Comunista na França. Então, o Freinet ele entra muito mais na tendência libertária do que no escolanovismo, por exemplo. Okay? Então, você pode, de repente, ver isso nas provas. Apareceu o nome do Célestin Freinet, a produção dele, e aí lá na resposta você tem que associar ele a alguma corrente. Então, ele não está vinculado à escola nova. Ele não foi membro, inclusive, da escola nova. Ele está vinculado à educação libertária. Beleza? Bem, pessoal, eu vou fazer uma pausa agora. Na sequência, nós vamos dar continuidade estudando a tendência libertadora.